Estruturação de empresas e é sócio-diretor da consultoria Sky Group. Muito obrigado. Tem que ter coragem de fazer uma palestra depois do almoço, né? Eu sei. Acho que é mais difícil estar aí. Muito bem. Hoje a gente vai falar de saque em tempos de crise. Vamos falar um pouquinho dos tópicos que a gente vai passar hoje. Primeiro tem que explicar o que é crise, né? Como definir crise. O contexto, tem de fato crise no Brasil, vamos falar um pouquinho sobre isso. O contexto, o efeito da crise é o relacionamento empresa-cliente. Especificidades da crise brasileira. Eu vivi 20 anos no exterior, então eu quero comparar um pouquinho sobre crises que eu vivi no exterior, comparado com essa no Brasil. As oportunidades de gestão do relacionamento em época de crise. Vamos fechar com Customer Strategy e abrir para perguntas. Então vamos lá, o que é crise? Primeiro, crise é uma palavra que vem do grego, a palavra crises em grego, e originalmente ela é da área de medicina, ou seja, ela significava o último ponto onde você pode salvar o paciente. Ou seja, crises, naturalmente, é da palavra oportunidade, era a última oportunidade de salvar o paciente, era a definição de crise. Quais são as características da crise? Primeiro, ela é inesperada, né? Mesmo quando a gente está na crise como os dias de hoje, as consequências dela são um pouquinho inesperadas, né? Vamos imaginar que você tem os seus clientes e de repente ele rescinde o contrato e é muitas vezes inesperado. Você não sabe por que ele fez isso, às vezes ele foi feito isso de uma forma muito bruta, brusca, violenta. Às vezes a tua própria demissão como funcionário fala, pô, já tinham demitido 50% da empresa, então já tinha acabado isso, o que aconteceu agora? Não, teve uma coisa inesperada. Então, esse é um dos fundamentos da crise. O aumento da exposição de risco, né? Então, quando a gente fala de crise, a gente fala de riscos. E aqui a gente tem o modelo mais básico que fala de gestão de risco, né? Ele fala de você contextualizar, você entender o contexto específico que você está vivendo, né? Depois de você identificar quais são os principais riscos que você quer tratar, porque não tem orçamento para tratar todos os riscos. Depois, eventualmente, fazer a análise de cada risco, uma avaliação de cada risco e o tratamento, tá? Então, o que a gente vai fazer nessa apresentação? A gente vai falar da contextualização e da identificação. Para análise, avaliação e tratamento seria outra palestra, não tem tempo aqui hoje. É visto como uma ameaça para metas importantes, né? A crise ameaça você bater a metas de receita. A crise ameaça você bater a meta de qualidade de atendimento ao cliente. E a crise dá uma sensação de perda de controle, né? Então, as pessoas não sabem o que está acontecendo e sentem que estão perdendo o controle da gestão da empresa. Muito bem. Tem de fato crise no Brasil? Sem dúvida, né? Se a gente vê a taxa de desocupação e desemprego, ela está crescendo muito. Hoje o número de desempregados no Brasil é maior do que a população do Uruguai, do Paraguai e da Bolívia juntos, né? E quando a gente olha esse número de desempregados, tem que entender como é calculado esse índice, ou seja, pessoas que são de trabalhos informais, ou seja, que não têm carteira assinada, não aparecem nesse cálculo. Estudantes, por estarem na idade de ensino, saem desse cálculo. Então, eu acho que o quadro é ainda bem pior do que mostra esse gráfico. Quando a gente fala da renda média, né, a renda média está diminuindo, né, apesar que tem uma correção lá, mas a gente tem que ver se essa é uma correção sazonal ou se ela vai se efetivar. Então, veja bem, a gente tem mais desemprego, ou seja, menos pessoas vão estar recebendo salário, ou seja, eles vão estar tomando decisão se eles vão ou não consumir mais, estão apertados, estão em problemas. E a gente tem o salário médio sendo reduzido, ou seja, mesmo aqueles que estão empregados estão com menos poder aquisitivo. E mesmo o poder aquisitivo, se você olha de quase um pouco mais de $500, não é um grande poder aquisitivo. Então a situação é séria. Imagina só o que é um salário médio de R$2.000. Você pega todos os salários de todo o país, divide pelo número de pessoas que têm carteira assinada e sai R$2.000. Ou seja, aquelas pessoas que recebem salários exorbitantes, 60 mil, 100 mil, é quase minimizado quando você vê o número de pessoas que recebem um salário mínimo. Tá? A taxa de inflação altíssima, né? E o dólar
subindo. Então, isso é pressionado por duas coisas. Primeiro, a gente teve os gastos do governo que foram exorbitantes, né? Quase 150 bilhões de reais acima do que poderia ser, né? O que deveria ser, o que puxa a inflação para cima e enfraquece o real. Depois a gente tem uma situação em que o Brasil depende muito de importações. Então, quando o real fica mais fraco, o dólar fica mais forte, a inflação sobe novamente pelo simples fato que a gente depende muito de produtos importados. Por outro lado, é uma boa oportunidade, como fala, a crise também é oportunidade para quem está exportando. A evolução da taxa Selic, ou seja, os juros estão mais caros, ou seja, está mais difícil você pegar empréstimo, o que vai criar mais dificuldade para as empresas de vocês terem clientes e terem consumidores, independente de ser pessoa física ou pessoa jurídica. E o PIB vem decrescendo, né? A gente teve quase 4% de recessão, só que aí aqui vamos contar para vocês o que o jornal não conta para vocês, né? O PIB tem uma recessão de 4%, ele diminuiu em 4%, mas esse valor ele é nominal, ou seja, você calcula ele no dia 1º de janeiro, depois você calcula ele no dia 31 de dezembro. Se era 100 no começo do ano, é 96 no final do ano, muito bem. Mas esse valor é nominal. Para você ter o valor real, você tem que somar isso à inflação. Então você teve uma recessão real de 14%. Tá? Isso é terrível, isso é uma catástrofe. Realmente, a crise é muito pior do que qualquer um pode imaginar. E já não passa um ano, já são 3 anos assim. Qual é o efeito da crise do relacionamento da empresa-cliente? Então a gente foi e fez uma pesquisa para levantar isso. O que mostra para a gente é o seguinte, que tirando um pequeno número de empresas que teve um aumento no orçamento do serviço de atendimento ao cliente, né, você tem quase 60%, 70% das empresas teve algum corte, sendo que quase 20% tiveram um corte, 16% tiveram um corte de 10% a 20%, e 13% tiveram um corte de mais do que 20%. Né? E aí, mas se teve corte no orçamento do saque e diminuiu o número de clientes, em tese isso uma coisa tem que melhorar a outra. Né? Porém, o que a gente vê é o seguinte, com a crise, a demanda pelo serviço de saque aumentou em 45% dos casos e em 35% dos casos ele ficou estável. Mas veja bem, se o número de reclamações, o número de atendimento, o número de pedidos ao saque ficou estável em 35% com um orçamento menor, então 75% das empresas estão tendo que fazer mais ou menos. Né? Então a situação no saque está sendo crítica. Muito bem. Devido à crise, o número de reclamações ao saque, as pessoas que estão reclamando do atendimento ao cliente, aumentou em 57% quase. Né? Então, além de você estar tendo... Esse é o problema da crise, esse efeito cascata. Não basta que o orçamento está sendo reduzido, não basta que o número de reclamações não diminuiu ou aumentou ou ficou igual, mas proporcionalmente aumentou. Né? Então, o cliente está se sentindo mal atendido e reclama mais sobre o saque ainda. Né? Quais são os projetos que têm sido cancelados? Então, a gente tem projetos de mobile que foram cancelados, Omnichannel, Big Data, treinamento, pesquisa, meritocracia, e outros. Só que vejam bem como esses dados são calculados. Significa, né, se mobile foi 22% das empresas tiveram cancelamento desses projetos, isso pode significar 100% das empresas que estavam fazendo projetos. A pesquisa não pega esse tipo de caso. Né? Mas o que chama mais atenção aqui é o treinamento. Então, além de ter orçamento que foi reduzido, além de ter mais reclamações ou mais atendimento, tem mais reclamações ao saque, agora temos pessoas menos treinadas, né, tendo que fazer o milagre de dar um bom atendimento ao cliente. Então a situação no serviço de atendimento das empresas que a gente vem avaliando é bem crítica. E aqui eu vou contar um pouquinho para vocês, um pouquinho de mais das coisas especiais do Brasil. Né? A gente tem um cliente que fica em Campinas, né? E vou contar para vocês rapidamente 3 histórias de pessoas, excelentes funcionários desse atendimento ao cliente. Se trata de uma mulher excelente funcionária que um dia recebe uma ligação, aparentemente privada, fica congelada, né, para de se mexer,
Alguém pega o telefone da mão dela, escuta, e quando a gente entende mais ou menos o que está acontecendo, o recado era mais ou menos o seguinte: o seu marido está no hospital, bateram muito nele. E quando a gente foi estudar o que estava acontecendo com essa funcionária, e daqui a pouco eu vou contextualizar tudo isso, o marido dela era um viciado de crack, não tinha nada para vender em casa, tentou roubar para conseguir a droga de alguma forma e bateram nele de fato. Em paralelo que eu estou escutando essa história e conversando para o funcionário para tentar acalmar ele, vem outro funcionário, também da área de saque, também excelente funcionário, e pede para falar comigo. E ele veio falando: poxa, a gente está fazendo essa reestruturação aqui na empresa, né, em todos os departamentos, financeiro, comercial, saque, etc. Ele era um excelente funcionário que conseguia mudar e se adaptar às coisas novas. Ele fala: por que as outras pessoas têm tanta dificuldade de mudar? Eu falei para ele: olha, por que exatamente eu não sei te explicar, mas você tem que entender como o ser humano tem dificuldade de mudar. Olha isso. O número de soldados americanos que morreu na guerra do Iraque e Afeganistão entre 2001 e 2012 foram mais ou menos 6 mil soldados. O número de mulheres que morreu nos Estados Unidos por violência em casa, violência doméstica, no mesmo período, é o dobro, quase 12 mil mulheres. A gente sabe que isso não aconteceu de um dia para o outro. Teve anos, às vezes meses e semanas de aviso, mas a dificuldade tão grande de mudança. E no que eu falava para ele essa história, eu via que ele mudava de cor. Ele se mexia na cadeira de uma forma incômoda. Meses depois eu saí para caminhar com ele, tinha um parque perto da empresa, e eu perguntei para ele por que essa história fez ele se sentir mal. E ele falou: você quer realmente saber? A gente mora nos pais da minha esposa, e o pai da minha esposa molesta meus filhos. Entre essas histórias, a gente pode contar mais 1000 histórias. E a razão que eu conto ela é que você não entende o contexto específico da empresa de vocês. Porque eu vejo essas histórias e eu falo: eu não aguento. Como você espera de uma pessoa dessa atender bem, educadamente, ter empatia, escutar o outro lado, escutar os problemas, num nível de estresse? Voltamos ao salário médio de R$2.000 médio, ou seja, um grande número de pessoas ganha muito menos do que 2.000. Como a gente espera que essas pessoas realmente atendam bem o cliente, tenham motivação de treinar, de aprender, de usar novas tecnologias? Se desculpa, elas vivem um inferno. Agora, em cada empresa que a gente vai, a gente pesquisa, estuda e tenta entender a situação ou contexto específico. Porque nunca aconteceu, mas nunca aconteceu que uma solução que a gente trouxe para um cliente, a gente copiou para o outro. Porque o contexto era muito diferente. Porque as histórias são muito diferentes. Porque atrás de qualquer marca, no final são pessoas. E atrás de qualquer tecnologia são pessoas. E se a gente não entender a história... Não, mas poxa, a gente não pode se envolver em cada uma dessas histórias. Você não tem, no contexto do Brasil, se você não saber essa história, você não pode esperar dela certas coisas, não vai funcionar. A gente tinha funcionários que levavam 3 horas para vir para a empresa e 3 horas para voltar. Achar que uma pessoa dessa consegue se concentrar e consegue produzir e consegue aprender de uma forma que ele evolua, de uma certa forma é um pouquinho de viajar, de prepotência, não é assim. Muito bem, então a gente tem que falar agora um pouquinho de solução e não só falar do problema. Então, a gente falou até agora da contextualização da história. E eu pergunto para vocês, vocês têm um contexto? Se hoje vem um consultor ou amanhã vem um consultor na empresa de vocês, vocês sabem mostrar, não o contexto macroeconômico, no final estou aqui falando para todos vocês, mas em cada um de vocês está no setor econômico. Vocês sabem contar a história do setor econômico? Vocês sabem o que está acontecendo no setor econômico específico? Esse é o contexto. Vocês sabem contar o que tem com o funcionário? Tem pesquisa de satisfação que vocês conseguem mostrar a história de cada um, a situação real que vive cada organização? Porque cada empresa é muito diferente, Então esse é o primeiro ponto. Aqui uma frase de Albert Einstein que eu acho excelente. Não vamos fingir que as coisas vão mudar. Se continuar fazendo as mesmas coisas, a crise pode ser uma verdadeira bênção para qualquer pessoa e qualquer nação.
Para todas as crises trazem o progresso. Tá? Então vamos começar agora a falar aqui das oportunidades. Então, muito bem. A primeira fase para lidar com qualquer empresa em fase de crise, e qualquer saque em época de crise, é fazer um diagnóstico. Né? Vocês entendem a realidade da empresa como ela é? Porque a gente vê nas pesquisas e não, né? A gente vem e fala com os executivos e depois que a gente levanta, a gente vê que é muito diferente. Eu recomendo um método que é muito parecido ao método dos médicos, que se chama em inglês SOAP. Você vai no médico e você acha que cada um tem o seu método, é sempre o mesmo método. S de subjetivo, ele pergunta o que você está sentindo. É isso que a gente faz quando a gente faz a consultoria. A gente pergunta o que vocês acham, a gente entrevista as pessoas. Depois é o objetivo. O médico te manda para séries de exames. Esses exames são objetivos. Né? O exame de sangue, o raio-x, etc. Então, o que é o objetivo? São os relatórios, são os fatos. Os fatos estão batendo com a versão subjetiva. E depois você tem aquela parte que é o diagnóstico, o assessment em inglês e o plan, né? O diagnóstico e o plano do que vai ser feito para tirar o paciente de sua crise. Aqui eu recomendo a mesma forma. Né? E agora eu tenho que falar um pouquinho para vocês de motivação, porque teve a pesquisa feita por Lindsay McGregor e Neil Doshi. Essa pesquisa disse o seguinte: eles verificaram a relação entre motivação dos funcionários e satisfação ao cliente. E eles descobriram que todas as organizações que têm um excelente atendimento ao cliente têm funcionários motivados. Foram 20 mil pessoas que passaram por essa pesquisa. Ou seja, se vocês querem melhorar a satisfação do cliente, foquem nos funcionários, foquem na motivação deles, que eles estejam felizes. E a pesquisa levantou 6 pontos que são cruciais, 3 de forma positiva e 3 de forma negativa. A gente vê aqui, se o funcionário se sente como se ele estivesse jogando, se ele sente que aquilo lá é uma brincadeira no bom sentido, né? Que ele está muito feliz de estar lá fazendo aquele trabalho, ele vai ter muita motivação. Muitas vezes a gente não vê funcionários assim, mas a gente vê muitos empreendedores assim. Empreendedores que eles acham que eles estão no jogo, que eles estão se divertindo, que eles se automotivam, se divertem, acordam com muita vontade para ir trabalhar. O segundo ponto é o propósito, né? O que tem atrás, né, daquela missão, visão, valores, mas realmente o funcionário se sente como aquela missão, visão, valores, né? O que você é, né? Se você é uma empresa de logística que faz logística na área de saúde, você não era logística, você salva vidas, porque você está levando o produto para o paciente no hospital que vai ser salvo para aquela operação. Como os funcionários se sentem relacionados ao propósito da empresa, né? O potencial, sim, funcionários que podem vislumbrar um plano de carreira têm muito mais motivação. E do outro lado a gente vê a questão do emocional, econômico e inércia, né? Se ele tem uma pressão emocional, isso é negativo para a motivação. Se ele tem uma pressão econômica, isso é negativo para a motivação. E por fim, se é inércia, se é sempre tudo a mesma coisa e nunca vai mudar, isso é negativo para a motivação. Primeiro impacto, como eu falei, numa crise se perde o controle, ou se tem a sensação de perder o controle. Vocês têm que fazer um projeto de primeiro impacto que vocês mostrem que vocês estão em controle, que vocês mostrem que vocês têm a situação em controle, que vocês falam e fazem o que falam, né? Então, se for fechar filial, falamos que iam fechar 3 filiais, fechamos 3 filiais, acabamos de fechar as 3 filiais. Se for demitir funcionários, demitimos funcionários, acabou os cortes de funcionários. Mas façam um projeto, começo, meio e fim, que traga bom impacto e que tenha uma visibilidade para todos os funcionários. O próximo passo aqui é comunicação. Em crise, as pessoas estão literalmente apavoradas, com medo. Elas não sabem se elas vão ter emprego semana que vem, elas não sabem se elas vão ter como pagar a conta, elas não sabem absolutamente nada sobre o futuro, elas têm uma sensação de incerteza muito grande, né? A comunicação é vital. O que eu recomendo é comunicados por e-mail, que são impressos e botados,
a gente comunica o tempo inteiro as coisas que estão acontecendo, de 2 vezes ao dia, né, a 10 vezes por semana, o tempo inteiro deixar eles por dentro do que está acontecendo, porque senão começa a rádio peão, e aí começa ideias, e aí você perde o controle, né? Outra coisa que a gente faz são as apresentações com os funcionários, onde eles podem fazer perguntas e apresentar uma situação verdadeira do que está acontecendo, ou seja, o que tem de ruim, o que tem que melhorar e como vamos melhorar isso. O terceiro, ouvidoria, né? E criar cultura da ouvidoria interna, para as pessoas poderem dizer o que acham, falar o que pensam, porque muitas vezes você tem ouvidoria, mas ninguém escreve nada lá, ou seja, não tem a cultura da ouvidoria, a pessoa não se sente confortável de dizer o que está realmente acontecendo, né? Pesquisa de satisfação do colaborador, para sempre ficar monitorando como ele está se sentindo. Existem pesquisas específicas para a área de motivação. A questão de processos, que foi muito falada aqui hoje, né? Algo fundamental. O que a gente vê? A gente vê basicamente 2 tipos de processos nas empresas. Um, que é aquele processo que está lá por questões regulamentatórias. Isso. Por exemplo, muitas empresas aqui são empresas multinacionais, que têm ações na Bolsa dos Estados Unidos, e elas têm que atender uma lei americana que se chama SOX, a Sarbanes-Oxley. Ok? Então, o que acontece? O que aconteceu basicamente? Em 2001, mais ou menos, teve 2 fraudes muito grandes de empresas americanas, uma Enron e a outra já vou lembrar da outra. Alguém lembra? Teve a Enron e teve a WorldCom. São 2, né? E aí teve uma grande legislação de transparência. Muitas empresas têm processos para seguir essa lei. Outras empresas fizeram processos porque tinha que fazer processos, porque é certo fazer processos. A pergunta que eu venho e faço para vocês fazerem e verificarem na imprensa: qual foi a última vez que esses processos foram atualizados? Quando foi a última vez que alguém leu o processo e vê se ele está atualizado? Porque dentro desses processos está cheio de oportunidades de corte de custos, de melhoria de eficiência. Quando os processos foram criados, literalmente escritos, não tinha certas tecnologias que tem hoje. Então, ao rever o processo, tem muita oportunidade para conseguir controlar a empresa que está em crise. Muito bem, não conformidade. A forma que vocês trabalham com erros. Todo mundo erra, é do ser humano. Errar é humano. Repetir o mesmo erro é negligência. Né? Quais processos vocês têm dentro para ser uma organização que aprende? Então, o que eu recomendo aqui é um processo de 5 fases, vamos dizer assim. A primeira é a cronologia dos eventos que levaram ao erro. Vocês conseguem reproduzir a cronologia dos eventos que levaram ao erro? Sim ou não? Se não, tem que conseguir criar a capacidade de criar a cronologia dos eventos. A segunda, uma análise dos próprios funcionários sobre por que eles acham que esse erro aconteceu. A terceira é o plano de ação. Quais são as atitudes corretivas e preventivas que vão ser tomadas para que esse erro não volte a acontecer nem hoje e nem no futuro, né? O quarto é a forma de como vai ser fiscalizado que esse plano de ação está sendo cumprido. E quinto, por último, se teve um cliente envolvido, como a gente vai comunicar ao cliente sobre o que aconteceu. Tá? Sexto, a questão de índices. Né? A gente fala agora, está na moda falar em Big Data, etc. Então a gente vai nas empresas e escuta um determinado presidente de conselho de uma empresa onde a gente atende, ele falou: Daniel, quero que você olhe nesse funcionário. O que aconteceu? Não, ele errou nesse mês, ele fez 5 erros. Falei: tá bom, obrigado por me comunicar. Não, mas Daniel, você não vai demitir ele? Não. Mas você não vai dar uma advertência para ele, uma suspensão? Não. Por que não? Eu falei: me dá alguns dias, eu vou te mostrar por que não. E aí fui e peguei o relatório, e eu não fui e peguei o relatório do número de erros que a gente de fato tinha. Eu peguei o relatório do número de acertos mais erros por funcionário, e aí fiz um índice que era o número de erros para o número de acertos mais erros, que essa era a forma correta de verificar. E o funcionário que realmente tinha errado 5 vezes,
ele tinha uma taxa de erro de 5%. Ele acertava 100 unidades, 95 e errava 5. Os outros funcionários erravam só 2 vezes, mas com uma produtividade de 20%. Ou seja, eles estavam errando em média 10% com 1/5 da produtividade. Ou seja, a empresa tem uma cultura que pune o bom funcionário no lugar do funcionário ruim. Agora, eu não acho que isso é uma coisa de pequena ou média empresa. Eu vi isso em empresas, desde as 10 maiores do mundo, até empresas médias que a gente trabalha. O fato que vocês fazem índices, bacana, Big Data, super legal. Mas vocês se perguntaram se tem alguém que sabe ler os relatórios? Que tem a capacitação técnica de ler índice, de ler um gráfico, de saber interpretá-lo? Porque a gente simplesmente vê muitas coisas do tipo, ou os índices são mal construídos, são mal feitos, ou que não tem uma pessoa competente para realmente interpretar o que os dados estão dizendo. Sexto ponto, a questão da meritocracia se conecta ao índice, né? Você quer sim criar uma cultura meritocrática que bonifica os excelentes funcionários para eles virarem um exemplo para aqueles médios funcionários tentarem ser que nem eles. Mas se você tem os índices errados, você não consegue fazer isso, né? E sim ter um mecanismo que tira os funcionários ruins. Isso é um mecanismo que, por exemplo, na Microsoft era muito comum, né? Por exemplo, eles exageravam um pouco, né? Eles tinham uma data de corte, 5% dos piores funcionários vão ser demitidos todo ano. Eles pararam com isso ultimamente. Mas dá uma oportunidade para novas pessoas e aqueles ruins, depois que você deu várias oportunidades, atrapalham todo o resto. Então, é uma questão que o indivíduo tem que ter uma responsabilidade também. A questão da tecnologia. A questão da tecnologia, a gente pode falar aqui também de coisas complexas, de projetos de milhões de dólares, mas aí não fala para todo mundo. Numa das empresas que a gente implementou, a gente fez um pequeno avanço tecnológico. A gente falou o seguinte, a gente descobriu, entendeu, por meio de alguns experimentos, que você tem mais tempo durante o dia para escutar do que para ler. Ou seja, se eu te mando um recado de voz no WhatsApp, é mais provável que você responda ele com velocidade do que se eu mandar um texto explicando aquela mesma coisa por e-mail. Então, a gente criou uma regra, o nome da empresa, OP se tem um problema operacional, UR se é um problema urgente, né? PR se é um problema preventivo, qual é o nome, o título, qual seria o assunto do e-mail, bota uma pessoa de cada departamento, bota o problema lá e deixa ele se corrigir numa conversa de grupo ou numa reunião virtual. A gente conseguiu, com um simples uso de uma tecnologia gratuita, sem muito investimento, né? Fazer uma empresa ficar extremamente mais eficiente. Um outro ponto, o ponto do conhecimento. Então, a gente viu que cortaram os orçamentos, quase 50% das empresas cortaram o orçamento de treinamento, e volto a dizer, não é que as outras 50 não cortaram, pode ser que as outras 50 nem tinham, ou 50, né, ou nem sabem medir, né? Mas a questão de conhecimento é muito séria, e tem formas muito boas de você educar e treinar as pessoas. O que a gente está fazendo, é de volta aos livros, pessoal. A forma mais antiga de transferir conhecimento ainda é o livro. Então, a gente está em muitas empresas, a gente simplesmente compra os livros, distribui eles para o funcionário, premia o funcionário que lê o livro e faz uma apresentação para os outros funcionários sobre aquele livro técnico que ele leu. E estamos criando uma cultura do funcionário entender que conhecimento é algo que vai ser parte da meritocracia. A gente está dividindo a meritocracia geralmente em 3 partes. Uma, se o funcionário bate as metas. 2, do conhecimento, quando cada funcionário está aprendendo cada ano, né? A gente cria um plano individual de desenvolvimento para medir isso. E 3, a comunicação, como cada funcionário é transparente, ou seja, se ele botou algum problema de debaixo do tapete, isso vai ser registrado para ele negativamente. Se ele foi e falou e mostrou que tem um problema, a gente premia. Voltando a falar de conhecimento, gente, YouTube, os melhores cursos, dos melhores professores, das melhores universidades estão gratuitos no YouTube. Outra coisa que a gente faz nas empresas, traz o professor, grava as aulas, faz os módulos, deixa gravado no YouTube interno, vamos dizer assim, né? E permite para as pessoas treinar
cada uma na sua velocidade, a gente bota testes, a gente vê o progresso de cada funcionário por si só, né? Então, essas são algumas formas que a gente consegue reduzir o custo do treinamento e ainda assim dar um bom serviço. Liderança em época de crise, as oportunidades. Então, aqui a gente está falando de liderança, né? A gente viu aqui nas palestras hoje, em alguns casos você tem pessoas que cuidam da parte de Customer Service, que têm autonomia, que têm poder na empresa, mas muitos, é o caso que a gente escutou aqui hoje, são patinho feio, não tem poder dentro da organização, não tem aquela blindagem. Então, essa questão ela é fundamental. Quanto o responsável pelo saque tem, vamos dizer, moral de entrar na sala do diretor financeiro e conversar com ele dos problemas que ele tem. Tá bom, quanto você tem que reduzir? 10%? Espera aí, deixa eu fazer um plano de negócios. Não vem de cima para baixo, me dá um tempo para eu me organizar. Isso é uma questão de liderança, do cara se sentir confortável de fazer isso. Porque o que a gente fez em bancos e seguradoras nos Estados Unidos é o seguinte: a gente tinha lá uma situação que era a crise de 2007 da área de bancos e seguros, e a gente falou, bem, não tem dúvida que temos um problema e o orçamento do saque vai diminuir. A gente quer evitar que isso aconteça. A gente foi para a área comercial e a gente vendeu para eles a seguinte história: olha, eu tenho aqui uma equipe enorme de profissionais, vamos preparar algum deles para vender, né, principalmente aqueles excelentes que já estão preparados, já estão treinados, que fazem um bom serviço, a treinar eles também para poder vender, usar eles como canal de venda. Eles aceitaram e foi fantástico. A gente conseguiu, na verdade, foi reduzido o orçamento do saque, mas não foi reduzido, porque o que o funcionário recebeu de comissão, que aumentou a motivação, e o departamento começou a receber comissão das vendas, o que aumentou transformou o saque literalmente em um centro de resultado e não só em um centro de custo. Deu para o saque uma outra posição dentro da empresa, né? Depois a gente falou, tá, vamos fazer mais um pouquinho, porque a gente precisava de mais dinheiro. Então a gente foi para a área de pesquisa e desenvolvimento e a gente convenceu eles, isso já era uma empresa de tecnologia, não era no banco nem na empresa, nas seguradoras. E a gente convenceu eles na área de pesquisa e desenvolvimento, que eles tinham bastante orçamento, que sejam patrocinadores de projetos de pesquisa, porque eu falo, vocês estão muito longe dos clientes, vocês não sabem realmente como eles usam o produto, não como o saque que atende todo dia as reclamações do produto, do serviço. E a gente conseguiu fazer um acordo interno de transferência de verba, e assim conseguimos proteger e não teve redução na verba do saque. A gente não cansou e não parou aí, fomos para a área de marketing e falamos a mesma coisa: olha, vocês trabalham com empresas externas que fazem a mesma coisa que a gente sabe fazer aqui, vamos preparar um dos funcionários para saber fazer pesquisas diferentes que interessam vocês ao marketing, e conseguimos uma transferência interna entre o verbo de marketing e o saque e conseguimos manter um nível de qualidade de atendimento ao cliente intacto, né? E por último, uma pergunta que passou aqui é o relacionamento entre o saque e a área de RH. A gente fez uma pesquisa com 750 profissionais de RH e a gente verificou se eles têm a capacidade de contratar as pessoas certas. Das 750 pessoas que tiveram na pesquisa, só 4 passaram. Só 4 profissionais de 750 tinham a capacidade de contratar a pessoa certa para a vaga certa. Não presumam que o RH sabe contratar por vocês. Eles têm que contratar para o financeiro, para o comercial, para o marketing. E de tanto trabalho que eles têm, eles perderam a capacidade de se especializar na simples missão de saber contratar a pessoa certa para o trabalho certo. Vocês têm que treinar, explicar, criar modelos e ajudar eles a contratar melhor. Muito bem. Customer Strategy. Pessoal, essas são algumas das marcas que têm o melhor atendimento ao cliente do mundo, de todas as pesquisas que a gente conhece. Elas não começaram, elas não se tornaram grandes para depois descobrirem como atender bem os clientes. Elas atenderam bem o cliente para depois se tornarem grandes. Tá?
Então eu quero finalizar aqui, abrir para perguntas, mas quero falar essa frase de Charles Darwin: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Muito obrigado. Queria que você pudesse contar alguns casos assim, do envolvimento do SAP com o marketing, ilustrar um exemplo assim, que talvez foi um nível de reclamação muito claro no negócio, o marketing atuou, como é que foi essa ponte, se você tem algum exemplo bacana para poder ilustrar, especificamente essas duas áreas, marketing com o SAP. No caso, né, no começo do milênio, nos anos 2000, teve uma crise muito grande nas áreas de tecnologia, né? A Nasdaq estava em 5.000 pontos, se você se lembra, e lá para 2001 foi a 1.500 pontos. Foi uma catástrofe. E aí tem que cortar verbas, começa toda aquela situação que a gente conversou aqui. A gente estava tentando evitar criar esse círculo virtuoso, que você vai atender mal o cliente, então ele vai procurar outro fornecedor. Quando você ainda mais fala em empresas globais, isso é muito mais sério, porque o cliente tem muito mais opções de quando ele está num serviço que ele é localizado, né? Quando a gente está num serviço localizado, às vezes o concorrente também está com os mesmos problemas, mas isso não interessa ao cliente. A gente usou o marketing, a gente verificou o orçamento de marketing, verificava que eles contratavam empresas, que eram empresas de call center, etc., para fazer pesquisas, para fazer levantamentos, para ter informações, para fazer eventos. E a gente conseguiu fazer que eles cortassem essa verba e transferissem essa verba e mantessem os funcionários da empresa na área de SAP. E assim a gente protegeu a demissão dos funcionários da empresa, o que trouxe mais controle, mais segurança, mais satisfação dos funcionários e permitiu para eles continuarem fazendo um bom atendimento. Foi esse o caso específico. Boa tarde. A gente falou aqui, até no tema anterior, sobre os fornecedores, né, e conseguir engajá-los no propósito do negócio. Eu tenho uma pergunta. A gente falou também agora sobre remuneração, né, sobre motivação e o salário do profissional de atendimento. Eu queria saber, na sua opinião, quando terceirização é um bom negócio para a empresa? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas qual é o momento de se pensar em terceirização? Né? Ou vice-versa, para quem tem fora e começa a avaliar o custo da qualidade de uma operação terceirizada e a diferença dela em relação a uma primarizada. Muito bem. A pergunta não é terceirizar ou não terceirizar. A pergunta é se você sabe terceirizar, se você tem o conhecimento de terceirizar, se o mercado está maduro para a terceirização. Muitas vezes eu quero terceirizar essa estratégia, é a estratégia certa, você não tem para quem terceirizar, você não tem fornecedores de qualidade, você tem que criar esses fornecedores, né? Então, você pega, por exemplo, a linha de produção do iPhone, né? Esse acordo com a Foxconn que permite a produção dos iPhones. Achar um fornecedor assim é muito difícil, o acordo com um fornecedor desse é muito complicado, né? Então, a terceirização, eu acredito que tem que começar com um piloto, com um teste, com verificar se ela funciona, né? Se ela funciona naquele setor da economia, se ela tem a ver com a estratégia, por exemplo, terceirizar representantes comerciais ou não, terceirizar call center ou não. Cada um desses tem que ser verificado caso a caso. Vou dar um exemplo, né? Aqui teve grandes empresas
Então, essas empresas conseguem impor muitas regras para os fornecedores, né? Mas quando você é uma empresa média, você não tem essa força de poder impor como... Então muda o jogo, muda muito o jogo se você é grande ou médio, né? Outra coisa que é feita muitas vezes é você pega um funcionário que era funcionário da empresa e você dá a oportunidade dele para sair para fora e conduzir o seu negócio. É como se ele tivesse... Então, ele conhece bem a empresa e você está construindo um fornecedor novo. Então, assim, é muito difícil, eu acho que, de responder de forma genérica. Eu acho que se tem propriedade intelectual, você tem que deixar dentro. Se tem lá alguma coisa que é muito valiosa na forma que você faz, é de se pensar de deixar dentro, né? Você tem questões aqui também tributárias. No Brasil você tem um problema de bitributação que é muito sério. Então, se a empresa está no lucro real e ela contrata de outra empresa que está no lucro real, então você tem uma bitributação. Então, volto a dizer, uma empresa grande, ela está no lucro real, ela tem menos essa dificuldade. Então, o número de fatores aqui que faz parte dessa resposta, se terceirização é bom ou ruim, ele é específico para cada caso, ele é um estudo que tem que ser feito, e ser feito com muito planejamento e cuidado. Espero que respondi. Pessoal, se vocês quiserem manter contato ou mandar outras perguntas, não aparece aqui, mas aqui tinha os e-mails e Facebook, etc. Mas também tem cartões aqui, se vocês quiserem manter contato, enviar outras perguntas. Tem também um programa de rádio chamado Plano de Negócios, que a gente fala e entrevista as pessoas na área de negócios toda semana, né? E é basicamente isso. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Bom, agora a gente vai dar prosseguimento à grade e com a palestra sobre as estratégias